Oi, eu sou o professor Antônio César e essa é a 12ª videoaula do curso de Física 1. Nesse vídeo nós vamos discutir dois tipos especiais de força. A força elástica, que está associada ao movimento oscilatório, e a força de atrito viscoso, que é uma força de resistência exercida sobre qualquer objeto sólido que esteja em movimento dentro de um fluido. Nós vamos começar a discussão pela força elástica. Para isso, eu vou trazer a imagem de um sistema mecânico relativamente simples, que é um sistema massa-mola. A mola ela tem como característica possuir um comprimento natural, que é aquele comprimento que ela possui quando não está sendo nem esticada nem comprimida. Se você estica a mola, ela produz uma força tentando restaurar esse comprimento natural. Se você a comprime, ela também vai produzir uma força tentando restaurar esse mesmo comprimento natural. No caso desse sistema, o que nós observamos é que na posição x igual a zero, essa mola vai estar no seu comprimento natural. Isso significa que quando o corpo ele está sobre a posição x0, nenhuma força está sendo exercida sobre ele. À medida que ele se move na região positiva, aliás, na região entre x igual a zero e x máximo, a mola está sendo esticada e ela vai produzir uma força de maneira a trazer o objeto de volta à posição x igual a zero. Quando o objeto está na região entre x igual a zero e x mínimo, a mola está sendo comprimida e ela vai produzir uma força de maneira a levar o objeto de volta à posição x igual a zero. Uma outra característica é que essa força ela não é constante. Como ela zera nessa posição, a tendência é que ela vá diminuindo de valor à medida que o objeto vai se aproximando de x igual a zero, seja nessa região ou nessa região aqui. Então, essas características do movimento, elas são bem descritas se nós considerarmos que a força produzida pela mola ela é proporcional ao deslocamento relativo a essa posição de equilíbrio. Além disso, nós podemos expressar a força vetorialmente como um sinal negativo, de modo que esse sinal vai garantir que a orientação da força, independente de qual região o objeto esteja, ela sempre vai estar apontando para a posição x igual a zero. Essa expressão unidimensional define a força elástica ou a força restauradora. x0 aqui vai corresponder à posição de equilíbrio, que no nosso GIF é x igual a zero. Então vamos agora analisar um pouco melhor os elementos dessa equação. K é uma constante e ela é chamada de constante elástica. Sua unidade de medida é o Newton por metro, isso no sistema internacional, que vai significar o quê? Ao multiplicar a constante por um deslocamento, isso vai gerar uma grandeza que vai ter unidade de força. Como nós já havíamos dito, no caso do sistema massa-mola, essa posição x0 aqui, que é a posição de equilíbrio, ela vai corresponder à posição do corpo quando a mola está relaxada, ou seja, quando ela não está nem esticada nem comprimida. O sinal negativo garante que a força desacelera o corpo quando se afasta da posição de equilíbrio e acelera o corpo quando este se aproxima da posição de equilíbrio. Além disso, vai garantir que a força sempre vai apontar para a posição de equilíbrio do sistema, independente de qual região o objeto em qual região relativa à posição de equilíbrio o objeto se encontra. Por fim, o movimento ele vai ser simétrico em relação à posição de equilíbrio. O que isso quer dizer? Se eu tiver que x máximo é igual a um valor A, a um comprimento A, o x mínimo vai ser igual a menos A. Essa é a relação, essa é a condição que remete à ideia de simetria. Diante disso tudo, nós podemos agora analisar graficamente o comportamento da força elástica. Então, nesse sentido, vamos tomar a posição de equilíbrio igual a zero, que remete ao GIF que nós acabamos de ver, e vamos definir um plano cartesiano, onde no eixo das ordenadas nós temos a força F de x, que é a força elástica, e no eixo das abscissas o deslocamento. Essa é a posição de equilíbrio, x0 igual a zero. E aqui vamos imaginar
a um x máximo, sendo igual a A. Né? Esse valor é o que nós chamamos de amplitude. Se o movimento é simétrico em relação à posição de equilíbrio, o objeto vai se deslocar entre A e menos A. Se eu traçar agora o comportamento da força elástica em função do deslocamento, ela vai ser uma reta, porque é diretamente proporcional ao deslocamento, porém com uma inclinação negativa, que vai estar associado ao sinal negativo na expressão da força. Então, se eu calcular agora a força associada a cada uma dessas posições, eu tenho que quando o objeto está na posição menos A, a força vai atingir um valor máximo igual a KA, K vezes A, e quando o objeto está na posição A, ele vai atingir uma força de mesmo valor em módulo, porém em sentido oposto, né? Menos KA. Então, o que leitura a gente pode fazer desse gráfico? Imaginando o objeto inicialmente na posição A e supondo que sua velocidade seja zero nessa posição. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma força menos KA, portanto, uma força que está apontando no sentido negativo de x em direção à posição de equilíbrio. Essa força vai acelerar o objeto de maneira que ele se aproxime, que ele se desloque até a posição de equilíbrio x0 igual a 0. À medida que o objeto se desloca, no entanto, considerando o comportamento da força, ela vai diminuindo de modo e quando o objeto chega na posição de equilíbrio, essa força ela se anula. Isso significa que eu vou ter um objeto que não vai estar sujeito a nenhum tipo de força nessa posição, lembrando que eu não sei se eu mencionei antes, mas eu estou considerando um movimento horizontal sobre uma superfície sem atrito. Né? Então, na ausência de forças nessa direção horizontal, a tendência é que se o objeto chega a essa posição com uma determinada velocidade, ele não vai parar aqui, ele vai continuar o seu movimento e, portanto, ele vai entrar nessa região x negativa. À medida que ele se desloca, a força ela agora assume um valor positivo, o que significa que ela está apontando no sentido positivo de x. Ou seja, novamente uma força apontando em direção à posição de equilíbrio, no sentido da posição de equilíbrio. Em outras palavras, o objeto, à medida que se desloca, ele sofre uma desaceleração e essa desaceleração se torna cada vez mais intensa, uma vez que a força cresce com o deslocamento. Ao atingir a posição menos A, sua velocidade é zero e a força elástica atinge um valor máximo. Isso vai fazer com que o objeto, a partir de menos A, ele se desloque novamente em direção à posição de equilíbrio. À medida que ele se aproxima da posição de equilíbrio, a força começa a reduzir a sua intensidade, sendo novamente zero quando o objeto chega à posição zero. E aqui novamente, zero de força, porém uma velocidade não nula. Isso vai fazer com que o objeto continue se movendo na direção x positivo, só que agora eu vou ter uma força desacelerando esse objeto até ele chegar na posição A com velocidade novamente nula. Então essa seria a ação da força elástica durante todo o movimento. Ao chegar na posição A, o ciclo se repete. E aí, uma vez que eu não estou considerando a ação de forças de atrito, repito novamente, o objeto se move, pensando na figura do slide anterior, o objeto se move num plano horizontal sem atrito. Na ausência de qualquer força dissipativa ou qualquer força de atrito, a tendência é que esse objeto, e sujeito apenas à força elástica, a tendência é que esse objeto ele fique oscilando indefinidamente entre A e menos A. Diante disso, o que nós podemos destacar é que há o máximo deslocamento relativo à posição de equilíbrio, também chamado de amplitude, e esse valor da amplitude ele vai estar relacionado às condições iniciais, ou seja, qual era a posição inicial do objeto e qual sua velocidade inicial. Lembrando que eu começo a discussão no gráfico, quando analiso o movimento a partir do gráfico do slide anterior, eu suponho que o objeto está inicialmente na posição A com velocidade nula. Se a velocidade não fosse zero naquela posição, certamente o seu movimento não estaria limitado à região entre A e menos A, mas eu teria uma amplitude de valor diferente. Isso porque, novamente,
o valor da amplitude está condicionado aos valores iniciais de x, i e v. A velocidade ela é nula para x igual a a ou para x igual a menos a, quando o objeto está no máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio. A velocidade ela vai ser sempre zero. Não importa se eu estou na parte positiva ou na parte negativa relativa à posição x0. E ela vai ser sempre máxima, ou seja, em módulo a velocidade atinge o seu maior valor quando o corpo ele passa pela posição de equilíbrio. Então essas são condições importantes para descrever o movimento do objeto sob a ação de uma força elástica. Considerando agora a aplicação da segunda lei, eu tenho que a força resultante, nesse caso, como a massa do objeto é constante, eu posso escrevê-la como produto da massa pela aceleração, e isso vai ser igual a menos k vezes x. Se eu considerar a aceleração como sendo a derivada de segunda ordem da posição, no tempo, eu posso reescrever a equação, essa equação de movimento, dessa maneira aqui. X dois pontos, que é uma simbologia para a derivada de segunda ordem, igual a menos k sobre mx. Essa é a expressão da aceleração. Eu posso reescrever essa equação de uma outra forma. Seria x dois pontos mais ômega quadrado x igual a zero. E essa forma aqui é a que nós chamamos de equação de movimento do oscilador harmônico simples. O ômega aqui é a frequência angular e ela vai ser igual a raiz quadrada de k sobre m no caso de um sistema massa-mole. Eu posso ter outros sistemas físicos com um comportamento oscilatório, cuja equação de movimento vai ser desse tipo. A definição do ômega, ele continua sendo uma frequência angular, mas em termos de parâmetros do próprio sistema físico, a relação ela pode ser diferente. No caso de um pêndulo, por exemplo, ômega vai estar relacionado à aceleração da gravidade e ao comprimento do pêndulo. Agora a gente pode pensar para aquela equação de movimento numa solução. Eu adianto que aquela equação, aquele tipo de equação é chamada de equação diferencial ordinária e as técnicas para a resolução desse tipo de equação fogem ao escopo do nosso curso. Eu não vou usar nenhuma técnica. O que eu vou fazer é partir de uma solução geral, que nesse caso vai ser algo do tipo x de t igual a a cosseno de ômega t mais beta zero. A e beta zero são constantes e os seus valores estão relacionados às condições iniciais do sistema físico, tanto a posição inicial como a velocidade inicial. Ser proporcional a uma função cosseno garante o comportamento oscilatório. E essa expressão, se a gente substituir, essa função, se a gente substituir na equação do oscilador harmônico, nós vamos ver que ela obedece àquela equação, ou seja, a aceleração ela vai ser proporcional ao deslocamento. Dito isso, nós precisamos só interpretar quem é esse B0. B0 é o que a gente chama de constante de fase, que seria um ângulo inicial e que estaria associado ao objeto partir não dos extremos ou da posição de equilíbrio, mas de uma posição qualquer dentro daquele intervalo entre entre menos amplitude e mais amplitude, certo? Essa constante de fase ela vai depender das condições iniciais, como mencionei antes, e nós vamos analisar agora um exemplo justamente para calcular a P0 e com isso determinar o gráfico de x em função do tempo e de v em função do tempo. A posição inicial eu vou definir como sendo um valor constante x índice 0 e uma velocidade inicial nula. Por que essa escolha? Essa é a situação que a gente provoca em qualquer experimento básico no laboratório, quando a gente quer estudar esse tipo de movimento. Puxa o objeto da posição de equilíbrio, solta, gerando assim a oscilação. Então, estou remetendo a uma condição experimental bem comum, usando essas duas condições aqui. Se eu calcular a velocidade a partir da expressão da posição, eu tenho que v de t vai ser igual a menos ômega a seno de ômega t mais b0. Essa é uma conta que a essa altura vocês já estão cientes de como fazer. Aqui agora eu vou aplicar as condições iniciais. Primeiro eu vou aplicar a condição inicial para a velocidade. Para v igual a zero, nós vamos ter menos ômega a seno de beta zero. E como essa velocidade inicial ela é zero, isso vai implicar
seno de beta 0 igual a zero. Ômega não pode ser nulo, senão eu estou considerando uma constante elástica nula, ou seja, não existe mola. Então, se não existe mola, não existe sistema massa-mola. E a amplitude também não vai ser nula, porque eu vou ter um deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Se a amplitude for nula, o objeto está na posição de equilíbrio, em repouso, e aí não tem movimento. Então, nessas condições, o seno de beta 0 vai ser igual a zero, o que vai implicar esse ângulo beta 0 nulo. Dada essa condição, eu posso admitir que a constante de fase ela vai ser igual a zero. Se eu agora partir para a condição inicial, considerando a posição, a equação horária da posição, eu vou ter que x0 vai ser igual a cosseno de beta 0. Uma vez que beta 0 é nulo, o cosseno vai ser igual a 1. E aí, portanto, eu vou ter que a amplitude vai ser igual a x índice 0. Beta 0 é nulo, a amplitude vai ser igual a x índice 0. Com isso, eu tenho que a expressão da posição em função do tempo vai ser igual a x0 cosseno de ômega t. Se eu fizer o gráfico da posição em função do tempo, ela vai ter mais ou menos essa cara aqui. Mais ou menos não, ele vai ter essa cara exatamente aqui. A função, ela é exatamente a função cosseno, só que agora eu tenho a amplitude x0, a amplitude é x0, portanto, o deslocamento está confinado entre x0 e menos x0. Então, o objeto vai partir inicialmente dessa posição, se desloca até a posição de equilíbrio, isso vai dar 1/4 do período de oscilação, vai continuar o movimento, uma vez que a velocidade vai ser máxima nessa posição aqui, continua o seu movimento até chegar na posição menos x0. Ao chegar na posição menos x0, o tempo vai corresponder à metade do período de oscilação, o objeto retorna à posição, inicia um movimento de retorno à posição de equilíbrio, em 3/4 do período de oscilação volta à posição de equilíbrio 0 e continua o movimento, uma vez que a velocidade vai ser máxima, porém no sentido positivo de x agora, até chegar novamente à posição x0. Ao retornar à posição x0, o objeto completa um período de oscilação e a partir daí ele vai repetir esse movimento recursivamente. Né? Nesse caso, eu tenho que o período ele vai corresponder ao período t, esse instante de tempo aqui, ele vai ser dado pela expressão 2π vezes a raiz de m sobre k. De onde eu tiro essa expressão? A frequência angular, por definição, é 2π sobre o período. Então, se eu inverter essa expressão e considerar que a frequência angular é a raiz de k sobre m, a gente vai chegar a essa equação matemática aqui. Então, esse é o gráfico da posição em função do tempo. Eu posso analisar agora o gráfico da velocidade em função do tempo. A velocidade ela vai ser igual a menos ômega x0 seno de ômega t, e quando eu gero o gráfico, ela vai corresponder a uma função seno, só que defasada de 90 graus. Isso é uma consequência desse sinal negativo aqui. Então, para t igual a zero, a velocidade é nula, isso porque o objeto vai estar na posição x0. Quando t é igual a 1/4 do período, a velocidade é menos ômega x0 e o objeto está passando pela posição de equilíbrio. Quando t é igual a metade do período, a velocidade volta a ser zero, isso porque o objeto está na posição menos x0. Para 3/4 do período, o objeto atinge uma velocidade máxima ômega x0, que é justamente a velocidade associada à segunda passagem na posição de equilíbrio. E, ao completar um período de oscilação, a velocidade volta a ser zero, isso porque o objeto retornou à posição x0. Daí por diante, o objeto ele vai repetir periodicamente esse movimento, certo? Então, essa é a condição para a velocidade. Com isso, nós caracterizamos por completo o movimento. Definimos a posição em função do tempo e a velocidade em função do tempo, considerando o sistema sob a ação de uma força elástica. Só para relembrar, a aceleração ela vai ser proporcional a deslocamento, ou seja, a aceleração ela vai ser igual a menos uma constante vezes x de t. Essa é a discussão que eu queria fazer sobre a força elástica. Agora nós vamos introduzir a discussão sobre a força de atrito viscoso.
Como eu tinha mencionado no início do vídeo, essa força está associada a uma força de resistência exercida sobre um objeto sólido que se move dentro de um fluido. Essa força ela é chamada de atrito viscoso e, em geral, nós a definimos como diretamente proporcional à velocidade, né? Então, V é a velocidade instantânea do objeto, B é um coeficiente, uma constante, que depende da viscosidade do fluido. Essa força ela é uma expressão empírica, ou seja, ela é obtida a partir de experimentos e ela é válida para corpos pequenos e em regimes de baixas velocidades. A gente vai se prender a esse contexto porque ele é relativamente mais simples de se tratar. Quando a gente lida com um contexto mais geral, por exemplo, com regimes de velocidades mais elevadas, esse modelo ele sofre uma alteração e aí vai ser proporcional ao quadrado da velocidade ou outras potências superiores da velocidade, certo? Então, a gente não tem só essa expressão para definir a força de atrito viscoso. Dependendo das circunstâncias físicas, a gente tem que fazer alguns aprimoramentos nesse modelo. Mas vamos nos ater a essa condição aqui. O problema que eu quero tratar é um problema de queda de corpos, considerando agora a ação de resistência do ar. Eu vou ter um objeto caindo em direção ao solo, sob a ação da gravidade terrestre, mas agora eu também vou contar a ação da resistência do ar nesse movimento. O diagrama de forças descreve o movimento de queda de um corpo sob a ação da força de resistência viscosa proporcional à velocidade. Então vamos ao diagrama, que foi o problema que eu tinha colocado anteriormente. Essa é a partícula de massa m, ela se move na direção vertical, que eu estou representando, como já venho fazendo desde o início do curso, pela coordenada y. Nós vamos ter duas forças atuando sobre esse objeto. Uma força vertical para baixo, que é a força peso, né? Menos mgy, isso aqui não tem novidade nenhuma para a gente. O que é novidade agora é que eu vou contar uma força de atrito viscoso. Por que não tem um sinal negativo aqui? Ora, o movimento se dá na direção menos y, essa força está na direção positiva y, ou seja, ela está se opondo ao movimento do objeto. O sinal negativo é só para indicar que a força atua no sentido contrário ao movimento. Lembrando que a velocidade ela é diretamente proporcional ao deslocamento. Tá? Então, se eu tenho uma força no sentido oposto à velocidade, naturalmente ela está no sentido oposto ao deslocamento. Sendo uma força de atrito, para corroborar, para fechar a discussão, sendo uma força de atrito, ela também ela vai ser contrária à direção de movimento da partícula. Se eu for calcular a força resultante, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que menos MA vai ser igual, a força resultante aqui vai ser igual a menos mg mais bv. Menos MA porque o movimento é um movimento de queda. A força peso ela vai sobrepujar a força de atrito, justamente para que o movimento de queda ocorra. E aí eu posso reorganizar essa equação de maneira a obter a expressão da aceleração. A vai ser igual a menos gama v mais g. Gama é a razão entre b e m. Diante dessa expressão aqui, sabendo que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, eu posso agora tentar calcular a velocidade instantânea. Então esse é o próximo passo agora. Vamos definir a aceleração como dv dt, usar essa expressão e calcular v de t. Para isso eu vou definir as condições iniciais. Tá? Eu vou estabelecer quem é a posição inicial, estou chamando ela de y0, e estabelecer quem é a velocidade inicial, que eu vou tomar como sendo igual a zero. O objeto está numa altura y0 em relação ao solo e eu soltei ele. Essa é a condição que a gente está impondo para o sistema, que é a mesma condição que nós impusemos quando tratamos do movimento de queda livre. Então, vamos calcular a velocidade, né? Eu tenho que dv dt, essa aceleração, vai ser igual a g menos gama v. Essa equação eu posso reescrever de maneira que no primeiro membro eu coloco termos que envolvem a velocidade apenas e no segundo membro eu deixo termos que envolvem o tempo. Ou seja, dv sobre g menos gama v igual a dt. Para resolver o problema, eu tenho que integrar a equação membro a membro.
A primeira integral vai ser na velocidade, de 0, que é a velocidade inicial, a uma velocidade v associada a um tempo t. Consequentemente, no segundo membro eu faço a integral no tempo, de 0, que é o instante inicial, até um instante de tempo t, relacionado a esse valor v aqui. Diante disso, eu vou resolver agora cada uma das integrais. A primeira vai dar o valor t, a segunda ela vai ter como resultado menos 1 sobre gama Ln de g menos gama v sobre g. Eu sugiro a quem está assistindo o vídeo que tente fazer essa conta, certo? Tente resolver essa integral. Isso aí já está no escopo teórico do curso, saber fazer esse tipo de cálculo. Essa expressão aqui eu posso multiplicá-la por menos gama e aí usar toda a equação como expoentes de uma função exponencial, certo? Então eu vou ter a exponencial do Ln de g menos gama v sobre g igual a exponencial de menos gama t. Essa forma de pensar vai me permitir obter uma expressão, vai me permitir obter essa expressão em relação à velocidade, né? Fazendo o procedimento que eu acabei de descrever, a gente vai conseguir isolar a velocidade e finalmente achar a expressão dela em função do tempo. Ela vai ser igual a mg sobre b vezes 1 menos a exponencial de menos gama t. Para tempos longos, a partícula atinge uma velocidade limite igual a mgp. O termo tempo longo significa o quê? Um valor de t tal que o produto menos gama vezes t produza como resultado para a função exponencial um valor muito menor que a unidade. Nessas condições, a velocidade vai ser sempre aproximadamente mg sobre b. Isso significa que, com o decorrer do tempo, a tendência é que a velocidade atinja um valor limite. Ela não vai crescer indefinidamente, como sugere o modelo do movimento de queda livre, mas ela vai atingir um valor limite, e esse valor limite é mg sobre b. Relativo ao nosso sistema de coordenadas, eu vou ter que a velocidade v vai ser igual a menos mg sobre b, 1 menos a exponencial de menos gama t y, o que é coerente com a orientação do nosso sistema de coordenadas e com a direção de movimento, com o sentido de movimento, melhor dizendo. Essa expressão da velocidade eu posso usar agora para calcular a posição em função do tempo. Para isso, nós temos essa relação geral, que eu já mostrei em vídeos anteriores, e se adaptarmos ela para o nosso problema, nós vamos chegar a essa equação para a posição em função do tempo. Y de t igual a y0 menos, porque por conta da expressão que eu escrevi para o vetor velocidade no slide anterior, mgb integral de 0 a t de 1 menos a exponencial de menos gama t de t. Resolver essa integral também é um bom exercício para o leitor. Aqui eu fiz questão de frisar. E ao resolver a integral, você vai chegar à expressão y de t igual a y0 menos mg sobre b vezes t menos m quadrado g sobre b ao quadrado vezes a exponencial de menos gama t menos 1. Essa é a equação da posição em função do tempo. Ou seja, eu posso me precipitar e dizer, bom, se eu fizer o experimento de queda de corpos no laboratório, significa que eu tenho que usar essa equação e não a equação horária que a gente obtém pelo modelo de queda livre, correto? Sim e não. Sim, essa seria a expressão mais correta, mas não necessariamente eu preciso usá-la. O que eu quero dizer com isso? Se eu supor uma situação em que a força de atrito viscoso ela é desprezível, e uma maneira de garantir isso é tomar o coeficiente B muito pequeno, eu posso reescrever a função exponencial, eu posso aproximar a função exponencial, melhor dizendo, a uma expressão quadrática no tempo, como essa aqui. Isso é uma condição que está associada no cálculo à possibilidade de você expandir a função exponencial numa série de potências, nesse caso aqui do tempo, né? Truncando essa série nos primeiros termos, o que é válido para condições desse tipo aqui, eu posso aproximar a função exponencial a uma expressão do tipo quadrática no tempo. Substituindo essa expressão aqui nessa equação, a gente vai chegar
a y de t é aproximadamente y0 menos g sobre 2t ao quadrado. Isso é exatamente a posição em função do tempo para o movimento de queda livre. O que a gente tem aqui, na verdade, é que se a força de atrito viscoso ela é muito pequena, ela não é muito significativa comparada à força-peso, mesmo essa expressão vai gerar como resultado um modelo equivalente ao modelo de queda livre, certo? Então, essa é a situação física que nós temos lá no laboratório quando a gente faz o experimento de queda de um objeto no ar. A resistência do ar, já que a altura y0 não é muito grande e as velocidades envolvidas são muito pequenas, e a própria resistência do ar, a constante de atrito viscoso, ela é relativamente baixa, isso não é suficiente para que os efeitos da força de atrito viscoso sejam significativos comparado aos efeitos comparada à ação da força gravitacional. É por isso que o modelo de queda livre funciona muito bem para um objeto em queda no ar nas condições do laboratório didático de física. Agora, se eu mudar o meio, se eu fizer um experimento, por exemplo, num óleo que tenha uma viscosidade que assim impede que eu faça essa aproximação, aí sim eu tenho que abandonar esse modelo e tratar exatamente desse. Ok? Bom, pessoal, é isso. Esse era o conteúdo dessa 12ª videoaula. Na próxima videoaula eu já vou introduzir a terceira lei de Newton, princípio de ação e reação. No mais, só isso e até o próximo vídeo.